Olá, meus amores, vamos para mais um Vira-Chave, hoje com a banca VUNESP, questão maravilhosa, aqui colocada para você na tela, questão sobre emprego e colocação de pronome. Deixa eu chamar a atenção para um ponto muito importante. Quando as bancas colocam dois conteúdos desse em uma só questão, veja o que ele diz: assinale a alternativa que apresenta livre reescrita de um trecho do texto, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, quanto ao emprego e colocação do pronome. Então, vamos lá. Primeira coisa, e você está ciente disso, tenho certeza, é que a gente precisa ter muita consciência, muita assertividade na hora de responder, entendendo sobre o que a questão me pede. Quando ela pede emprego, ela quer saber se eu estou usando corretamente o, a, os, as, que se bifurca com lo, lá, los, las, noná, nos, nas, quando é uma substituição de objeto direto, né, uma terceira pessoa, ou se eu estou usando o lhe, o lhes, quando é objeto indireto, uma terceira pessoa. Muito bem. Além disso, a banca fala de emprego e colocação. O que é colocação pronominal? Olha, vai anotando, pega essa caneta que está aí do seu lado, por favor, e anota. Quando eu falo de colocação, é onde o pronome se encontra. Então, é um caso de próclise, ou seja, o pronome deve ser colocado antes do verbo, ele deve vir após o verbo, ênclise, ou no meio, mesóclise. Onde é que esse pronome precisa entrar, tá? Então, tenho dois conteúdos, onde o pronome entra e se o pronome que entrou é adequado. Vamos lá. Quanto a uma parte dos adultos nos Estados Unidos e no Reino Unido, atinge-lhes uma doença crônica. Então, ó, já falei do emprego. Vamos ver se esse lhes está correto. Quando é que eu uso lhes? Quando eu tenho um verbo que exige objeto indireto. Complemento verbal com preposição. Então, vamos lá. O verbo em estudo é o verbo atingir. Quanto a uma parte dos adultos nos Estados Unidos e no Reino Unido, atinge-lhes uma doença crônica. Uma doença crônica atinge. O que é que você pergunta? Atinge quem? Atinge o quê? Então, lhes é o pronome inadequado. Seria atinge-os, porque é objeto direto. Beleza? Aqui, ó, transitivo direto. A gota tem relação com os cristais de urato. Os produzem, olha o pronome, o organismo do paciente. O organismo do paciente produz. Vamos conversar com o verbo. Produz o que, Ritinha? Produz os cristais de urato. Então, o pronome os está correto. O transitivo direto e o os é o objeto direto. Mas a colocação está errada, porque eu não posso começar o período, olha, tem um ponto aqui, com o pronome oblíquo átono. Como seria o correto, então? Não seria produze-os. Deixa eu ajustar aqui o slide, muito bem. Não seria os produze, ou os produzem. Seria produzem-nos. Ritinha, de onde veio esse N? Esse N veio porque o verbo termina em M. Quando os verbos terminam em M, OI ou ão, o objeto direto depois dele, ele vem acrescido da letra N. Lerão o quê? O livro. Lerão no. Esse no, N-O, é a substituição de um livro, porque o N apareceu na frente do oblíquo O. Vai anotando, por sinal, rever esse vídeo quantas vezes você quiser. As baixas taxas de adesão dos pacientes ao tratamento não produzem-lhes resultados mais efetivos. Não produzem o quê? Resultados. A quem? A eles, objeto indireto, o lhe está correto. Mas, vamos olhar a colocação? Veja que antes do verbo produzir, nós temos o advérbio não. E advérbios exigem próclise, ou seja, os advérbios chamam os pronomes para junto deles. O correto seria não os, não lhes, desculpa,
Estava aqui empolgado com o objeto direto, aqui é o objeto indireto. Não lhes produzem resultados. Não produzem resultados a eles. Muito bem. É preciso observar o grau de confiança do doente em seu médico. Reforçá-lo é fundamental. É fundamental reforçar o quê? O grau de confiança. Ok? O oblíquo seria OA, OSAS. Mas reforçar terminaria com R, o verbo do infinitivo. Quando os verbos terminam em RS ou Z, a gente acrescenta a consoante L. Exemplo, vamos ler, ó, com R, ler o livro. Isso aqui é o objeto direto. Aí eu diria, vamos lê-lo. Eu tiraria aqui o livro e ficaria ler o livro. O R some, lê-lo. Então, reforçar o grau, reforçá-lo. E correto, iniciou o período, o pronome veio depois, já encontramos a resposta, mas vamos olhar o erro da letra E. Quando julgam na inativa, pela ausência de dor, a doença passa a agir silenciosamente. Quando é uma conjunção, vai atrair o oblíquo para junto de si. Logo, o correto seria quando a julgam inativa. Rita, por que o N desaparece? Porque ele só apareceu aqui como casca de banana, porque o verbo termina em M. Então, o correto seria quando a julgam. Meus amores, espero que tenham entendido esse vira-chave, que foi muito detalhado. Assista de novo e vamos nos preparar, porque a vaga desse concurso, sem dúvida, já é sua. Até a próxima virada de chave.